Oi, pessoal, quero falar de um assunto que eu não vi sendo muito citado por algumas fontes, baseado em todo esse caos que está acontecendo desse vírus, que você não pode falar o nome, obviamente, mas você sabe exatamente do que eu estou falando. E ele envolve muito a nossa comodidade em relação à própria disponibilidade de produtos que nós temos. Então, tudo isso é baseado no livre mercado, no capitalismo, que permite o quê? Que você possa alocar recursos que estejam não disponíveis em um determinado local e o mercado vai fazer com que isso esteja disponível. Por isso, quando você vai no supermercado, você pode comprar uma fruta que vem da Malásia, você pode comprar uma carne que venha da Nova Zelândia, você pode fazer viagens para vários lugares do mundo, você pode ter acesso a frutas que nem estão na estação, que nem são daquele local. E tudo isso tem todo um sistema logístico que está por trás chamado de supply chain, que é a cadeia de suprimentos, certo? Que faz com que você tenha acesso a produtos do mundo inteiro. Às vezes você está assistindo isso aqui de um celular e esse celular tem uma série de componentes que fazem com que essa fabricação possa acontecer. São dezenas centenas de componentes que vão formar um smartphone, por exemplo, né? de vários, que vem de vários lugares diferentes, que vem de vários montadoras, né? São fornecedores, centenas de fornecedores em dezenas de países para fazer aquela linha de montagem acontecer e você tem um produto que está nas suas mãos. E muitas vezes a gente não para pensar no que está por trás daquilo, que mesmo coisas pequenas, mesmo coisas simples, como um lápis, tem mais de um componente, tem aquela borrachinha que apaga aqui atrás, tem o grafite que está ali dentro, tem a madeira, tem a tinta que está na madeira. Então quando você pensa nisso, você vê que mesmo as coisas mais simples tem toda uma cadeia de produção e de logística que está por trás disso. E eu não sei se você já reparou, mas com a quantidade enorme de produtos importados que nós temos, ou de componentes importados, ou num mundo completamente globalizado, que é o que a gente vinha vivendo nas últimas décadas, o sistema que se mostrava até então o mais eficiente possível é um sistema que nós chamamos de just in time. O que significa isso e por que ele é tão importante? É que ele faz com que você tenha um estoque mínimo, né? Você talvez tenha aprendido isso na escola, em algum momento. Eu aprendi, eu me lembro vagamente, mas por que eu queria falar sobre esse assunto hoje? Por que isso é tão importante baseado no que está acontecendo agora? É porque com essa pandemia, eu tenho certeza que nós nunca mais vamos voltar para os mesmos padrões que nós estávamos antes. E eu não estou dizendo isso talvez de forma tão negativa assim. Tem coisas que obviamente são negativas e vão ter impactos enormes. Se você acha que o seu supermercado sempre vai estar abastecido da forma que ele sempre esteve, acredito que os produtos das suas prateleiras vão começar a mudar. E eu quero que você comece a observar isso a partir de agora. Que a partir do momento em que, digamos, por um exemplo, na produção de um carro, você tem aí mais de 300 diferentes componentes para você ter um carro. Se um desses componentes faltar, porque o estoque acabou, porque você não consegue colocar ali no carro, você não pode montar o carro, você não pode tirar o carro da fábrica. Ele vira um gargalo para o processo produtivo e imediatamente uma fábrica, eu nesse exato momento estou na Alemanha, então você tem a fábrica da Mercedes, da BMW, da Audi, etc. Se faltar um componente que venha de algum outro lugar, esse carro não vai sair do pátio, não vai poder ser vendido e aí o mercado vai começar a cair. E isso está acontecendo nesse exato momento. Você vê também na indústria do turismo, que é a mais fácil de você entender, que sofreu um grande impacto. A quantidade de aviões que não estão voando representa quase 85% da frota mundial. Acredito que quase 90% dos aviões hoje estão parados no pátio. E aí você tem todo um sistema que está por volta disso. Mas como que funcionava até então? Digamos que você quer produzir esse mesmo carro, as montadoras têm um estoque mínimo para segurar durante até 3 dias. A gente pensa hoje, até em supermercados funciona dessa mesma forma, né? Você tem um mercado local e aí você tem os distribuidores e você nunca vai ter uma quantidade de estoque superior a 3 dias. E esse número é bastante mágico e preocupante ao mesmo tempo. Porque o que acontece se você não puder ter essa cadeia de suprimentos funcionando? Você vai durar durante 3 dias. E então, quando você pensa nesse jogo, é um emaranhado de interdependência no mundo inteiro,
você vai entender que o sistema just-in-time era justamente o que permitia que você pudesse ter um estoque tão pequeno que você vai ter uma garantia de você sempre ter as peças chegando exatamente no momento da montagem. Isso se torna bastante eficiente, você tem uma redução drástica de custos, você tem uma redução drástica de estoque, mas isso é quando a economia global está funcionando, quando você tem uma logística que está funcionando. A quantidade hoje de bens que são, inclusive, transportados após a produção, a maioria deles é feita por navios, né, em containers de 20 e de 40 pés. E aí você tem um navio que leva mais de 4.500 containers desse de uma vez só e faz com que o transporte intercontinental se torne acessível. Até há pouco tempo atrás você pode mandar por menos de $1.000 um container do Brasil para a China, né, da China para o Brasil, etc., com produtos importados. Só que tudo isso mudou. Houve uma quebra completa do supply chain, da cadeia de suprimentos, e muitos dos produtos não estão sendo enviados mais. E isso é até difícil de você imaginar todas as consequências, porque você tem que imaginar todas as pessoas que estão num porto, por exemplo, todas as pessoas de uma linha de montagem que estão em casas, que estão tendo que estar isoladas, que não podem usar um produto, um serviço específico, ou que falta algo para aquela linha de montagem e aí você tem que fazer todo mundo parar. Isso simplesmente está fazendo com que a cadeia logística inteira... Eu nem falei dos Correios, por exemplo. Os Correios estão sofrendo horrores com isso. Você não consegue colocar o suficiente no avião. E até pensa também na logística que está acontecendo com todos os produtos que estão com uma demanda absurda, como máscaras, como equipamentos hospitalares, como álcool em gel, etc., que precisam ir para algum lugar, para todos os lugares ao mesmo tempo, e a cadeia logística não consegue suprir. Você tem uma demanda enorme e você tem aí uma oferta que está muito aquém do que é necessário. E isso, na minha opinião, vai se tornar um novo normal. Quando você olha mercadorias que você tem hoje, né? Que você pega um iPhone, por exemplo, você olha atrás dele, hoje não está mais escrito, mas antigamente ficava Designed in California, né? Você tem um design feito na Califórnia, mas ele foi produzido onde? Te dou uma dica. Na China. E as pessoas eu nasci dessa forma, vendo que tudo é made in China, made in China, made in China. Cada vez mais coisas eram made in China. Só que aí fica a minha pergunta: como é que vai ser a partir de agora, com essa desconfiança, principalmente que está vindo, não somente política, ou com números falsos, eu não quero nem falar sobre essa parte, mas eu quero falar sobre a interdependência econômica. Eu acho que nós estamos no momento em que o mundo está vendo que a dependência de produtos da China talvez não seja algo muito saudável, que você criou algo que se transformou num gargalo mundial e a China, inclusive, ela conseguiu uma vantagem competitiva enorme, porque se você pensar nos Estados Unidos antigamente, quando você tinha Detroit como um dos principais polos de fabricação automobilísticas, e hoje é uma cidade que declarou falência há anos e é um dos lugares mais pobres dos Estados Unidos, infelizmente. Isso aconteceu porque esses empregos foram transferidos para a China. Mas o custo é mais barato, eles são mais eficientes, é o livre mercado, mais ou menos. Você vai entender que é uma coisa muito mais obscura do que dá a se entender. E a China começou automaticamente a pegar todos esses investimentos, aprenderam durante anos, décadas, como se fabrica determinada coisa e começou aquela peste da cópia, né? O fato de que na cultura chinesa não existe tanto essa questão da propriedade intelectual como algo cultural. Na verdade, eles sentem que eles estão se inspirando quando eles produzem um tênis que não é um tênis da Puma, é um tênis da Truman, né? Ou sei lá que marca que eles conseguem inventar. E eles foram aprendendo ao longo do tempo. Então, aconteceu um movimento onde você tinha simplesmente produtos baratos, de baixíssima qualidade que vinham da China, mas eles começaram a se tornar cada vez melhores e começaram a produzir sua própria tecnologia. E agora nós estamos pagando o preço, principalmente os Estados Unidos, que tinha uma indústria muito forte, começou a exportar durante décadas e décadas e se tornou uma sociedade voltada para o consumo. Se você parar para pensar, 70% de toda a economia americana é baseada no consumo, ou seja,
não existe a real riqueza. A real riqueza é onde você produz empreendedorismo, novos produtos, novos serviços e inovação. O consumo é simplesmente o gasto, é o passivo, é onde você vai consumir aquilo. Então, os americanos se acostumaram a esse sistema onde você tem um crédito barato, que na verdade é até de graça, com produção de dinheiro, e esse é um outro assunto que eu quero abordar mais lá na frente, que eu vou chamar de a morte do dólar, que aconteceu em 1971, você vai entender por quê, mas eu quero chamar a atenção de que a partir de agora a nossa economia vai funcionar de uma forma completamente diferente do que ela funcionou. Essa interdependência da China para com o mundo, na minha opinião, vai mudar completamente. Você vai ver uma migração cada vez maior para o produto local, para você partir para cima dos pequenos produtores locais, onde você vai se acostumar talvez cada vez mais, inclusive, na minha opinião, é uma coisa muito mais saudável você ter uma dieta onde você tem acesso a comidas da região e não algo que foi importado do outro lado do mundo. Não estou dizendo que essa coisa é uma coisa necessariamente ruim, você ter acesso a uma variedade maior, isso é inclusive o que o capitalismo faz naturalmente. Porém, você vai ter uma mudança completa eu nem gosto de falar a palavra paradigma, mas finalmente nós estamos numa quebra de paradigma que envolve o que acontece no supply chain, na cadeia de suprimentos no mundo inteiro, e você vai ter uma mudança completa. Porém, tem sempre o lado negativo, mas também tem o lado das oportunidades. A quantidade de empregos que vão começar a ser criados numa indústria que necessita muito, a partir do momento que você não quer ter essa dependência, você tem cada vez mais um movimento de empresas que estão saindo da China e agora por um outro motivo. Antigamente era porque os salários na China estavam começando a subir na média de 8% ao ano, mas agora você vê empresas que falam, peraí, eu não posso mais ter o meu faturamento dependendo disso. Pensa numa empresa como a Apple, por exemplo, que tinha a dependência total de uma Foxconn na China para produzir os seus iPhones e que agora está migrando cada vez mais, já vinha fazendo esse movimento, né? O Mac Pro já estava sendo fabricado nos Estados Unidos e você vai ver que isso tem aí um lado bom para acordar a sociedade de falar, peraí, a China não tem que ser necessariamente a fábrica, o celeiro do mundo, mas agora nós temos que investir em tecnologia nacional. Isso é uma coisa que os Estados Unidos estão enxergando, que vão começar a enxergar ou pela oportunidade ou pela dor e vão ser obrigados a enxergar isso agora. Você vê algo que é uma oportunidade sensacional para o Brasil, é algo que aqui na Europa eu espero que eles acordem. A Alemanha, que é aí a locomotiva da Europa, é uma locomotiva que está completamente ultrapassada. Ela precisa agora voltar-se para dentro de si e falar, peraí, eu preciso começar a produzir mais coisas made in Germany, eu preciso voltar a ter um made in France, made in Switzerland, made in Spain, etc. E voltar para o mercado local. Na minha opinião, essa é a melhor chance para você começar a ver os países saírem dessa crise e se voltarem cada vez menos para um bloco econômico. Eu vejo assim, oportunidades enormes dos países começarem a descobrir no que cada um deles é bom e parar de pensar só em uma única economia global, em escala, etc. Diferente, não vamos confundir uma coisa com a outra. O comércio exterior tem que continuar. Quando você tem um país que sabe produzir uma coisa muito bem e vai exportar para um outro país que precisa, isso é a coisa mais saudável da face da Terra. Mas quando você começa a levar o seu principal business, o seu know-how, e você ir para a Grécia comprar uma lembrancinha que fala Grécia, mas foi fabricado na China, isso já começa a te trazer, sempre me trazia outros pensamentos, mas que agora me trouxeram a certeza de que o mundo inteiro criou um gargalo que agora está sendo que ser pago por isso. Então começa a prestar atenção nesses movimentos econômicos que vão acontecer cada vez mais e você vai começar a ter uma visão do que está no após a pandemia, após nós voltarmos ao normal. Esse normal, na minha opinião, vai ser completamente diferente do que era antes. E num mundo onde existem problemas e obstáculos, também existem aí várias oportunidades. Forte abraço.